incógnita. Para aprender a resolver esse tipo de problema, estudaremos a partir de agora as equações do segundo grau. Chamamos de equação do segundo grau na incógnita x toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. O termo segundo grau é usado porque o maior expoente de x é 2. Dizemos que a é o coeficiente de x², b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Essa maneira de representar uma equação do segundo grau é chamada de forma reduzida. Veja dois exemplos de equações do segundo grau. Na primeira, o coeficiente de x² é 1, o coeficiente de x é menos 4 e o termo independente é 10. Na segunda, o coeficiente de x² é 8, o coeficiente de x é 6 e o termo independente não aparece e, portanto, é igual a zero. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Felipe, tudo? E com você? Tudo ótimo. De onde você está vindo? Estava na praia com meu pai. Nós fomos comprar um terreno. Em breve construiremos algumas casas. E qual era o comprimento e a largura do terreno? O que isso te interessa? É que hoje eu estava estudando equações de segundo grau e havia uma questão que envolvia as medidas de um terreno. Então eu vou te dar algumas dicas para você tentar descobrir. A área total do terreno é 720 metros quadrados, sendo que a largura é 6 metros menor que o comprimento. Com esses dados eu já posso montar uma equação e descobrir as medidas do terreno. Vou tentar. Vamos tentar agora ajudar Felipe a formar uma equação de segundo grau para calcular as medidas do terreno de Fernanda. Sabemos que a área do terreno é de 720 metros quadrados e que a largura tem 6 metros a menos que o comprimento. Então, chamaremos o comprimento de x e a largura de x menos 6. Sabemos também que para calcular a área de um retângulo basta multiplicarmos a medida da base pela medida da altura. Então, x vezes x menos 6 é igual a 720. Desenvolvendo esta expressão, chegamos à equação de segundo grau, x² menos 6x menos 720 igual a zero. Veja a comparação da forma reduzida da equação de segundo grau com a equação que encontramos. Neste caso, nosso A é igual a 1, B é igual a menos 6 e C é igual a menos 720. Mais adiante, veremos como resolver este tipo de equação. Uma equação do segundo grau é chamada de completa quando possui todos os seus coeficientes diferentes de zero. Caso contrário, ela é incompleta. Perceba que nas equações completas, todos os coeficientes são diferentes de zero. Já nas equações incompletas, o coeficiente b, c ou ambos podem ser iguais a zero. É importante saber também que podemos passar uma equação do segundo grau para a sua forma reduzida, se for conveniente. O exemplo mostra uma equação que estava escrita de maneira diferente e foi reescrita na forma reduzida após realizarmos as operações entre os termos semelhantes. E aí, Felipe, o que você está fazendo? Estou tentando encontrar algumas raízes. Raízes é? Quer ajuda? Claro, toda ajuda é bem-vinda. Aqui, olha. O que acha dessa raiz? Não, não é isso. Estou falando das raízes de uma equação do segundo grau. E o que são essas raízes? As raízes são as soluções de uma equação do segundo grau. E como eu faço para encontrá-las? Existem alguns métodos, mas como você faltou essa aula, terá que ver as videoaulas para aprender. É verdade. Chamamos de raiz ou solução de uma equação todo número que, quando colocado no lugar da incógnita, torna a igualdade verdadeira. Observe os exemplos. Dizemos que 2 é uma raiz da equação x² menos 5x mais 6 igual a zero, porque se substituirmos x por 2, a sentença se torna verdadeira. Já o número 4, por exemplo, não é a raiz desta equação, pois se substituirmos x por 4, a sentença se torna falsa. A seguir estudaremos alguns métodos para encontrar as raízes ou soluções de uma equação do segundo grau. Resolver uma equação consiste em encontrar todas as suas raízes.
Vamos iniciar aprendendo a resolver as equações incompletas no conjunto dos números reais. As equações da forma ax² mais c igual a zero, ou seja, que possuem o coeficiente b nulo, podem ser resolvidas isolando-se o x² no primeiro membro, como veremos a seguir. Por exemplo, para resolver a equação x² menos 64 igual a zero, isolamos o x² no primeiro membro, ficando com x² igual a 64. Logo, descobrimos que as raízes são 8 e menos 8, portanto, se substituirmos x por um desses dois valores, a sentença se tornará verdadeira. Veja mais dois exemplos. No primeiro, ao isolar o x², encontramos as raízes raiz de 3 e menos raiz de 3. No segundo caso, chegamos a uma expressão que envolve um radicando negativo e, portanto, dizemos que não existem raízes reais. Vamos aprender agora a resolver equações da forma ax² mais bx igual a zero, ou seja, aquelas que não apresentam o termo independente. Para isso, primeiro devemos colocar o x em evidência. Depois aplicamos a propriedade se um produto é nulo, pelo menos um dos fatores é nulo, como veremos a seguir. Como exemplo, considere a equação x² menos 3x igual a zero. Após colocarmos o x em evidência, obtemos o produto x vezes x menos 3, que resulta em zero. Isso significa que pelo menos um desses fatores é nulo. Igualando cada um deles a zero, descobrimos que as raízes da equação são 0 e 3. Acompanhe mais um exemplo onde utilizamos o mesmo método, colocando o x em evidência. As raízes encontradas são 0 e 7/3. Note que esse tipo de equação tem sempre duas raízes reais, sendo uma igual a zero. Para resolver equações do segundo grau completas, normalmente utilizamos a fórmula geral, conhecida por muitos como fórmula de Bhaskara. Em algumas situações, podemos utilizar também o método de fatoração, embora seja menos usual. Aprenderemos agora como utilizar esses dois métodos. Para exemplificar a resolução por fatoração, vamos encontrar as raízes da equação x² menos 10x mais 25 igual a zero. O método consiste em fatorar o primeiro membro da equação utilizando o trinômio quadrado perfeito, como aprendemos na aula de fatoração na 7ª série. Fatorando o primeiro membro pelo trinômio quadrado perfeito, descobrimos que a equação pode ser escrita como x menos 5 elevado ao quadrado igual a zero. Então, a partir da expressão obtida, encontramos a única raiz da equação, que é igual a 5. Se o primeiro membro da equação não for um trinômio quadrado perfeito, podemos usar as propriedades das igualdades para transformá-lo. Neste exemplo, adicionamos 4 a cada membro da igualdade, obtendo o trinômio quadrado perfeito x² mais 6x mais 9, que pode ser escrito como x mais 3 elevado ao quadrado. Então, a partir desta expressão, descobrimos que as raízes da equação são menos 1 e menos 5. Oi, Diego, está estudando? Oi, Fernanda. Sim, acabei de aprender uma fórmula para resolver qualquer tipo de equação no segundo grau. Legal, e como se chama essa fórmula? Se chama Fórmula Geral de Resolução, mas aqui no Brasil é mais conhecida como Fórmula de Bhaskara. Esse Bhaskara deve ter sido muito inteligente para ter criado essa fórmula. Na verdade, não se sabe porque essa fórmula foi chamada de Fórmula de Bhaskara, pois no século XII, que era a época dele, não se usavam letras para representar os coeficientes de uma equação. Isso começou a ser usado só no século XVI. Então o nome deve ter sido uma homenagem a ele. É verdade. Deixa eu te explicar como funciona. A fórmula geral de resolução, também conhecida como fórmula de Bhaskara, nos permite encontrar as raízes de qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta.
Antes de começarmos a usar a fórmula, vamos demonstrar a sua origem. Considerando uma equação de segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero, vamos aplicar algumas operaç² para transformar o primeiro membro em um trinômio quadrado perfeito. Primeiro, dividimos todos os termos por a para tornar o coeficiente de x² igual a 1. Segundo, isolamos o termo independente. Terceiro, adicionamos aos dois membros da equação um número que transforme em trinômio quadrado perfeito o primeiro membro. Esse número seria a metade do coeficiente de x elevado ao quadrado. Quarto, fatoramos pelo trinômio quadrado perfeito o primeiro membro da equação e somamos normalmente as frações do segundo membro. Por fim, extraímos a raiz quadrada dos dois membros e isolamos o x. Encontramos, portanto, a fórmula geral, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A partir de agora, podemos aplicá-la para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau. É importante saber também que o número b² menos 4ac é chamado de discriminante da equação, sendo representado pela letra grega delta. Analisando o sinal do discriminante, podemos determinar os tipos de raízes que a equação possui, como veremos a seguir. Se o discriminante for